Olá, eu sou o professor Rogério, então vamos, né, dar início aqui à nossa semana, né, então segunda-feira, né, daquele jeito. Então, eu vou começar aqui, eu vou continuar, na verdade, né, falando sobre as questões dos refugiados. Então, nós falamos dos refugiados de uma forma onde nós, né, trabalhamos as questões políticas, econômicas e sociais, e nesse vídeo aqui, nós vamos retratar como é que esses refugiados, eles também são impactados com a questão climática, né, que tanto vem é, elevando os níveis, né, dos debates, principalmente em razão, como aliar desenvolvimento econômico e sustentabilidade. Então, como equilibrar, equacionar esses dois pontos. Então, equacionar a questão da sustentabilidade mais a questão do desenvolvimento econômico e social. Bem, então, para nós começarmos aqui, né, então, nosso trabalho, se você está gostando aqui do meu trabalho, né, então deixa aqui seu like, se você está sendo, né, assim, se você está gostando do conteúdo trabalhado aqui durante esse período aqui, né, se inscreva no canal. Se você acredita que esse trabalho pode ser benéfico a outras pessoas, compartilhe, né, meu trabalho que eu ficarei extremamente agradecido, né? Então, vamos dar início aqui ao nosso trabalho de hoje, né? Então, nesse caso, nós vamos tratar nesse vídeo sobre a questão dos refugiados do clima, né? Então, hoje nós sabemos, né, que o planeta ele está passando por uma mudança extremamente radical, né, por uma mudança que pode vir a chegar a uma questão irreversível, né, em todos os sentidos. Então, o porquê, quais são as necessidades de se estudar esse problema, né? Então, quando nós pensamos em refugiados climáticos, o porquê que é importante nós analisarmos esse problema de uma forma mais ampla, né? Então, saindo do senso comum, né? Saindo daqueles discursos extremamente, né, sem embasamento nenhum, onde nega-se esses impactos, né? Então, colocando que o aquecimento global, ele não existe, né? O aquecimento global, ele existe e está causando muitos problemas em vários locais do planeta, né? Então, como é que nós, seres humanos, como é que nós podemos resolver ou diminuir o impacto, né, dessas mudanças, dessas transformações de uma forma em geral? Então, para dar início aqui, então nós vamos pensar o seguinte, o conteúdo, o que nós vamos estudar, o que é que nós vamos discutir aqui nesse vídeo. Então, a definição do conceito de refugiados climáticos, os impactos das mudanças ambientais nos deslocamentos populacionais, desafios enfrentados pelos refugiados do clima, né? Então, o conteúdo definido nesses três grandes ícones e os objetivos que estão relacionados ao conteúdo. Então, compreender o conceito de refugiados do clima e sua relação com as mudanças ambientais, né? Então, quais são os impactos dessa mudança dessas pessoas? Por que que essas pessoas elas estão deixando os seus lares em busca de outros territórios para viver, né? Então, o que significa ser refugiado climático e qual é o impacto disso em outros locais e principalmente por conta dessas mudanças climáticas? Então, explorar os principais desafios enfrentados pelos refugiados do clima, né? Então, esses refugiados, quando eles chegam num local onde eles pretendem reconstruir a sua vida, quais são os desafios encontrados por essas pessoas? Né? Então, essas pessoas, elas deixam suas casas porque elas realmente querem, né? Então, nós temos que analisar isso com um pouquinho mais de prudência. Então, analisar a perspectiva e as possíveis soluções para lidar com as questões dos refugiados do clima. Então, como é que nós podemos, né, analisar cada movimento populacional, cada onda migratória, e como cada dessas ondas migratórias, elas criam aspectos próprios, né, então motivações próprias, e como é que nós vamos lidar com essa situação, né? Principalmente evitando problemas como preconceito, xenofobia, violência, entre outras questões que impactam a sociedade humana. Então, como qualquer vídeo, eu tenho uma habilidade a ser trabalhada aqui com vocês. Então, qual é essa habilidade? Né? Então, o que eu espero tocar em vocês dentro desse vídeo? Então, analisar e caracterizar as dinâmicas da população,
das mercadorias e capital nos diversos continentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos, culturais, de modo a compreender e se posicionar criticamente em relação a esses processos e a possíveis relações entre eles. Então, nesse caso, quando nós pensamos, nós discutimos, né, nos últimos vídeos, relação a refugiados com o olhar político e econômico, e religioso em alguns momentos. Então, quando nós pensamos em clima, né, então o clima, as condições atmosféricas, elas estão se transformando de uma forma extrema. Então, como é que isso vai se relacionar com essas movimentações e como essa mobilidade, essa mobilização, essa movimentação populacional, ela vai gerar problemas de uma forma geral em possíveis relações entre esses povos, os povos que estão naquela região e os povos que estão em constante, né, migração por conta desses problemas climáticos. Sempre levando em consideração que as mudanças climáticas, muitas vezes, quem mais sofre é quem menos tem recursos para poder, né, de uma forma ou de outra, se adaptar a essas mudanças. Então, a gente vai discutir um pouquinho aqui nesse vídeo, né, lembrando que esse problema ele não se esgota aqui. Nós temos muito mais a ser discutido, mas pelo tempo que nós temos, né, então isso é só uma breve introdução a esse debate. Bem, então, dando continuidade aqui, então, o conceito de refugiados climáticos é uma nova abordagem para compreender e lidar com o deslocamento populacional causados pelas mudanças climáticas. À medida que o planeta ele vem, né, transformando, ele vem se modificando, né, para enfrentar os fenômenos climáticos extremos, como secas prolongadas, tempestades intensas, inundações, aumento no nível do mar, comunidades inteiras são obrigadas a deixar suas casas em busca de segurança para a sua sobrevivência. Então, no caso, nós, seres humanos, a partir dos últimos séculos, com a Revolução Industrial, nós pegamos aquela reserva de carbono que estava dentro da Terra, né? Então, o carbono, no caso de combustíveis fósseis, entre outros elementos, e começamos a queimar esse combustível fóssil. Quando nós queimamos esse combustível, esse CO2, esse dióxido de carbono, ele é jogado, né, para a atmosfera, criando um cobertor ao redor do nosso planeta, gerando o que nós chamamos de efeito estufa. Então, esse efeito estufa, ele naturalmente, né, no caso, que mantém a temperatura no planeta de uma forma agradável, é um pouquinho, é o equilíbrio desse efeito estufa. Então, nesse caso, a nossa atmosfera, com a emissão de gases nocivos, como, né, no caso, o CO2, também por conta de várias outras atividades econômicas, como a criação de gado, nós estamos eliminando, no caso, na produção do gado, nós estamos eliminando uma quantidade muito grande de metano, né, que é um tipo de gás produzido pela digestão do alimento, né, né, do gado, né, do boi, da vaca, para que esses gases eles são emitidos, eles são colocados na atmosfera, e o gás metano também é um gás muito importante para o aquecimento global, né? Então, nós temos vários motivos que levam a isso. E qual é o problema disso? A elevação da temperatura faz com que as calotas polares elas derretam. Então, a calota polar que tem uma dinâmica de derreter no verão uma parte dela, uma pequena parte dela, e se recuperar no inverno, ela não está conseguindo mais continuar com esse ciclo. Então, com isso, as águas doces das calotas polares, elas são jogadas no oceano, nos oceanos. Então, nesse caso, causando a elevação desses oceanos, né, provocando várias mudanças climáticas. E além, né, de outros impactos, como a questão da mudança do solo nos polos, né? Então, o solo que ele era congelado, ele passa a ser descongelado, né? Então, isso vai causar um impacto ambiental extremo e isso vai provocar as mudanças, né? Principalmente levando pessoas que viviam lá gerações e gerações buscar outros lugares para viver. Então, os refugiados do clima são pessoas que são forçadas a abandonar suas regiões de origem devido aos impactos diretos e indiretos das mudanças climáticas.
Esses impactos podem incluir a degradação do ambiente, escassez de recursos naturais, a perda de terra cultiváveis e a desertificação e a elevação do nível do mar e a deteriorização das condições de vida. Esses deslocamentos podem ocorrer tanto dentro dos limites de um país, no caso da migração interna, como entre diferentes países, a questão da migração internacional. Então, quando nós olhamos essa questão da migração, né, então nós olhamos aqui para o nosso território, território brasileiro, né? Então, no caso, a região Centro-Sul, por conta do efeito do El Niño, que nós vamos discutir isso um pouquinho mais para frente nesse vídeo, né? E também por conta das mudanças climáticas, da chuva, né, causada pela diminuição da cobertura florestal na Amazônia, vai fazer com que a quantidade de chuvas aqui no Centro-Sul ela caia de uma forma gritante, né, de uma forma extremamente ampla. E isso faz com que a diminuição de terras cultiváveis, né, nós podemos ver em vários locais do Rio Grande do Sul um problema muito sério com a agricultura. Então, nesse caso, a perda de terras cultiváveis vai fazendo com que aquelas pessoas que viviam da agricultura naquela região, eles são forçados a buscar novos territórios, né? Então, ir cada vez mais ao norte, onde regiões onde nós temos ainda uma mata nativa, e a tentativa, né, de substituir essa mata nativa pelas plantações, né, no caso da soja, a produção de carne, né, visando o mercado exterior. E também nós temos outros casos aí em outros casos, os refugiados internacionais, no caso os haitianos, né? Então o Haiti é um exemplo disso, né, de impactos, né, climáticos e também uma questão geológica, né? Então no caso o Haiti, ele passou por um grande terremoto, né, em torno de 2011, e depois ele foi varrido, né? A região, ela conta, né, com uma grande quantidade de furacões, né? Então, ali no Mar do Caribe. Isso faz com que grande parte da população do Haiti, eles busquem refúgios em outros territórios. Aqui no Brasil é um exemplo, né? Então, nós temos aqui na unidade escolar que eu trabalho, né? Então, nós temos alguns haitianos que estudam conosco. Então, nesse caso, esses haitianos, eles vieram para o Brasil por conta, né, desses dois episódios e além das tragédias econômicas causadas, né, por conta da sua independência e os problemas gerados por essa independência. Então, nós temos aí dois casos importantes, né? E fora a migração de nordestinos, né, que sempre ocorreu na história do Brasil. Então, o que nós podemos chamar de movimentação pendular. Então, uma população que busca melhores condições de vida e trabalha em uma região durante um período do ano e depois retorna ao seu local de origem. Então, no caso dos nordestinos, é um exemplo disso, né? Então, já citei aqui várias vezes, São Paulo cresceu muito por conta do trabalho dos nordestinos. Então, nesse caso, São Paulo só é o que é, né? A grandeza de São Paulo, grande parte dessa grandeza é por conta do trabalho dessa grande comunidade que, fugindo da seca, chegou aqui. Então, nós temos vários exemplos aí que nós vamos discutir com o passar do tempo, e esse tema não se esgota aqui. É sempre bom colocar isso em todo momento. Os temas aqui, eles não se esgotam por si próprios, eles precisam estar sempre sendo revisitados. Bem, então, a principal diferença entre os refugiados do clima e refugiados tradicionais é a causa do deslocamento. Enquanto os refugiados tradicionais fogem de perseguições, conflitos armados e violação dos direitos humanos, os refugiados do clima são impulsionados por fatores ambientais e climáticos. No entanto, é importante ressaltar que o deslocamento muitas vezes são complexos e multifacetados e podem envolver uma combinação de fatores sociais, econômicos, políticos, com os impactos climáticos. Então, quando nós olhamos, né, para essas transformações, então, no caso, o clima, ele vai se modificando, então, com essa transformação, as condições sociais e econômicas, elas vão se alterando também. Então, nesse caso, forçando uma luta para conseguir manter a sua organização. Então, nesse caso, os refugiados climáticos, eles também sofrem com esse problema. Então, no caso, né, que eu comecei a trabalhar aqui com vocês, né, comecei a falar um pouquinho aqui, no caso do Nordeste. Então, no Nordeste, no início do século XX, por conta do sistema de coronelismo,
né? Isso vai fazer com que uma grande parte dessa população que vai sofrendo com as mudanças climáticas no início do século XX, né, que foi um dos períodos de maior, né, assim, de maior impacto nas secas, né, no início do século XX, que ajudou, né, no deslocamento dessa população mais para o centro-sul, vai fazer com que, né, as variações não sejam só climáticas, mas também, né, políticas sociais, né? Então, isso é um ponto. E hoje nós vemos em vários locais do planeta essas mudanças climáticas provocando essas mudanças, né? Principalmente em regiões tropicais, né? Então, no caso, essas mudanças climáticas próximo à linha do Equador vai fazendo com que muitas terras cultiváveis elas são perdidas nesse momento. Então, nesse caso, né, com a diminuição da produção agrícola, da sua questão econômica, faz com que essa população ela seja obrigada a se movimentar ali na região. Isso é um ponto. Bem, então, questão dos refugiados do clima apresenta desafios significativos em termos de proteção e assistência humanitária. As leis e convenções internacionais atuais não dispõem de uma categoria específica para esse deslocamento e que dificulta a garantia dos direitos e a oferta de apoio adequado aos refugiados do clima. Além disso, a falta de cooperação global e a insuficiência de recursos alocados para enfrentar essas questões tornam os desafios ainda mais complexos. Então, nesse caso, quando nós falamos em refugiados, também nós não temos uma lei, um código de conduta, né, ético e moral dentro de comunidades internacionais que destaquem esse problema. Então, nesse caso, leis internacionais, convenções internacionais que estão sendo debatidas nas diversas conferências do clima, né, que hoje trabalham sobre essa questão de como abraçar essas pessoas que precisam do apoio, né, da humanidade, levando em consideração que nós, seres humanos, o que diferencia nós, seres humanos, é só os aspectos culturais, mas, teoricamente, todos nós somos iguais, né, perante a um imenso, né, assim, a um imenso, contando, assim, a um imenso fator histórico, né, então, se nós voltarmos lá no início da humanidade, todos nós tivemos uma origem em comum, essa origem em comum foi na África, e as mudanças climáticas vai fazendo com que nós nos movimentemos pelo planeta, mas ao mesmo tempo, né, vai criando as suas particularidades. Mas isso não cria um ser humano de menor e de maior importância. Então, dentro desse deslocamento, qual é a maior dificuldade? É trabalhar os interesses de todo mundo, né? Então, de quem chega e de quem está ali naquela região. Então, gera alguns conflitos de interesse e que dificulta principalmente a garantia dos direitos daqueles que estão a vir para aquela região. Então, no caso do deslocamento dessa população, então quais são os impactos desses refugiados quando chegam? Então, todos os países eles estão realmente, né, abertos a esse debate? Ou começa a ter alguns discursos xenofóbicos sobre essa movimentação dessa população, né? Então, é preciso conversar sobre isso com um pouco mais de cuidado. Então, para abordar a situação dos refugiados do clima, é necessário um esforço conjunto de governos, organizações internacionais, sociedade civil e comunidades locais. São necessárias políticas de adaptação, de mitigação das mudanças climáticas, a fim de reduzir os impactos ambientais e proteger as populações vulneráveis. Além disso, é fundamental fortalecer os sistemas de proteção e o mecanismo de assistência e garantia à segurança e a dignidade dos refugiados do clima, incluindo acesso a abrigo, água, alimento, educação e cuidados de saúde. Então, nesse caso, né, quando se conversa um pouquinho sobre esses fatos, né, principalmente os países desenvolvidos, muitas vezes eles são um local onde essas pessoas elas buscam refúgio, mas muitas vezes essas pessoas não são bem recebidas. Então, é necessário que ocorra uma cooperação, um sistema de ajuda mútua entre esses grupos, né? Então, a necessidade de esforços governamentais e organizações internacionais para resolver esses problemas. Então, é necessário uma política de adaptação e mitigação, né? Então,
que nós possamos diminuir os impactos dessas mudanças climáticas, né? E principalmente proteger todas as populações vulneráveis, né? Então é necessário garantir essas pessoas os direitos básicos como alimento, água, saúde, educação. Então o Brasil é um dos países que tem uma política de imigração, né, diferente dos outros, né? Então o Brasil ele muitas vezes é o local onde recebe esses refugiados e essas pessoas, logo quando chegam no país, eles são colocados a receber esses direitos básicos de qualquer cidadão. No caso, escola, tratamento médico, entre outros, né? Então, o Brasil, ele é um exemplo disso. Nós não podemos dizer o mesmo de outros países, principalmente países europeus, né? Então, a gente vai discutir isso sempre, né? Colocando, né, os europeus que tanto exploraram os países subdesenvolvidos, né? Como é que eles olham para esses países subdesenvolvidos quando eles estão com necessidade. Então, no caso, a exploração de países africanos, asiáticos, e quando isso muda, quais são os olhares desses países europeus para esses novos cidadãos que vêm chegando, buscando refúgio neles. Então, a questão dos refugiados do clima exige uma resposta global abrangente, que inclua medidas preventivas, ações de mitigação do clima, estratégias de adaptação, investimento e resiliência comunitária em uma abordagem solidária e humanitária para garantir a proteção dos deslocados. Somente com uma cooperação internacional efetiva e um compromisso conjunto será possível enfrentar os desafios crescentes dos refugiados do clima e garantir um futuro sustentável. Então, esse é o ponto, né? Então, se nós voltarmos lá sobre a Carta da Terra, né? Então, a Carta da Terra é um documento onde é trabalhado a questão da necessidade de se trabalhar, né, um futuro comum, não apenas para os seres humanos, mas para todas as espécies, né, para toda a vida presente no planeta. Então, nesse caso, é necessário que o homem ele tenha esse compromisso ético e moral, né? No caso de garantir a sustentabilidade não apenas para os seres humanos, mas também para toda a cadeia, né, vital que existe em nosso planeta há bilhões de anos. Então, isso é um ponto. Então, todo mundo comenta aí comigo. Então, deixa aqui nos seus comentários sobre algumas questões, né? Então, quais são as ações e medidas necessárias para lidar com as questões dos refugiados do clima de forma efetiva, levando em consideração a importância da cooperação global e da proteção dos direitos e da dignidade dessas pessoas. Então, comente aí como é que nós podemos fazer, né? Então, quais são as medidas que os governos e a sociedade civil ela deve realizar para que esses refugiados eles realmente tenham seus direitos atendidos. Então, pensando, né, numa numa ação global, se nós todos somos mesmos irmãos, né, seres humanos, então como é que nós podemos fazer para que essas pessoas sejam realmente atendidas? Então, deixa aqui para a gente ir discutindo de uma forma civilizada, deixando bem claro isso. Então, quais são as regiões que vêm sendo afetadas pela migração climática? Então, o maior local onde tem isso é lógico, né? A maior população humana está presente na Ásia. Então, nesse caso, a Ásia é a principal origem dos refugiados ambientais. Representam 82% de todo o deslocamento entre 2008 e 2014, por causa de eventos como furacões nas Filipinas, enchentes na China e na Índia. Com a mudança climática, essas tendências devem continuar, especialmente devido ao risco de elevação dos níveis do mar e inundações em grandes cidades costeiras. Então, um ponto, né? Então, quando se discute essa questão climática, a Ásia, né, é um local onde tem um adensamento demográfico, lembrando que adensamento demográfico é a concentração populacional em uma região. Então, o ser humano, naturalmente, ele acaba se concentrando, né? Então, as suas populações, ela acaba se concentrando mais no litoral. Então, com a possibilidade da elevação desse mar, né, desse oceano, vai fazendo com que essa população ela seja expulsa das suas terras. E isso vai fazer com que elas se desloquem, né, para outras regiões. E nesse caso, né, essa migração, elas são forçadas, né, pela questão do clima.
né? Então, não tem como você ficar uma região onde você não consegue trabalhar, onde você não tem o seu sustento. E muitas vezes questão de inundações, né? Então, os furacões, eles estão se tornando cada vez mais frequentes e cada vez mais fortes. E algumas tempestades tropicais, elas estão surgindo em regiões onde não tem histórico dessas tempestades, né? Isso é um ponto que também deve ser sempre trabalhado e discutido, né, com uma certa clareza, né? Então, discutir, conversar, debater de uma forma crítica, né? Então, a culpa não é que a culpa é de alguém. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas o meu modo de vida, o meu modo consumista de ser, isso faz com que eu consuma mais, faça com que a indústria trabalhe mais, e isso vai gerar mais poluentes, elevando o nível de mudança climática, né? Então, tudo tem um ponto a ser conversado com um pouquinho mais de clareza. Então, na América Central também enfrenta uns movimentos intensos de migração, como a Guatemala, Honduras, El Salvador, conhecido como Corredor Seco, são atualmente vulneráveis ao efeito do El Niño, agravados pelo aquecimento global. Com baixa capacidade de adaptação às mudanças climáticas, a população desses países não vê outra opção senão deixar as suas terras. Então, o que é o famoso El Niño? Então, o El Niño, né? Então, o menino, né? Então, nesse caso, em espanhol, ele é o aquecimento do Oceano Pacífico. Pensando que o Oceano Pacífico, ele é o maior oceano do planeta hoje. Então, quando nós pensamos no Pacífico, quando as suas águas elas são aquecidas, né? Então isso muda totalmente a dinâmica climática na América do Sul e na Ásia, né? E na América do Norte e Central também, desculpa, né? Então altera todo o clima ali ao seu redor. E no caso nosso aqui, o El Niño, no caso da América do Sul, faz com que a dinâmica das chuvas mudem, né? Então, a distribuição de chuva muda em alguns lugares, né? Essa tem alta temperatura faz com que a agricultura seja extremamente prejudicada, e isso faz com que as pessoas que dependem desse sistema econômico, eles são obrigados a migrar, a sair de suas terras. Então, no caso, da América Central, essas pessoas vão buscar refúgio aonde, né? Eles vão subindo para o norte, né, buscando refúgio nos Estados Unidos. Aí gera aquele conflito todo, porque os Estados Unidos, né, no caso, ele barra a entrada dessas pessoas em seu território, mesmo que os Estados Unidos tenham se beneficiado muito com a exploração do território da América Central, né? Então, é meio contraditório tudo isso. Então, essas migrações, né, essas migrações impulsionadas pela pobreza na América Central, rural, né, de acordo com o CEPAL, né, que é a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, 82% da população rural de Honduras vive em situação de pobreza, assim como 77% da Guatemala, 49% de El Salvador. Então, essas comunidades dependem da agricultura de subsistência e enfrentam ameaças de segurança alimentar devido à ocorrência frequente de secas prolongadas seguidas por tempestades. Então, ali naquela região, por conta do El Niño, entre outras questões climáticas, eles têm a sua produção, né, de artigos de subsistência. Então, essa palavrinha é importante. Eles produzem artigos agrícolas para o seu próprio consumo. Então, o maior problema é que essas pessoas, com essas transformações climáticas, elas vão perder a base da sua alimentação. Então, isso faz com que essas pessoas elas vivem numa situação de extrema pobreza, né? Então, isso é um caso a ser debatido com um pouco mais de um olhar humano, né? Então, o que nós podemos fazer para melhorar a vida dessas pessoas, né? Então, no caso, vale tudo nessa maluquice, né? Do que é viver né? O que é viver essas mudanças climáticas que hoje estão impactando a nossa sociedade. Então, isso é um ponto. Então, a Europa, né, como havia dito antes, né, a Europa, ela, por conta do seu histórico, né, o seu histórico que vem se transformando, né, de baixas temperaturas e uma melhor infraestrutura, né, para se, né, se prevenir e, de uma certa forma ou de outra, se defender contra essas mudanças climáticas, vem recebendo cada vez mais refugiados do clima. Então, o estudo da Universidade de Colômbia, publicado, né, na revista Science,
né, revelou o aumento dos pedidos de asilo na União Europeia, quando a temperatura na região agrícola dos países atingidos ultrapassa 20%, 20 graus Celsius durante a época do cultivo. Esse mesmo estudo prevê que as emissões de gases de efeito estufa continuarem aumentando as temperaturas globais, eles vão subir de 2,6 a 4,8 graus Celsius até 2100. Os pedidos de asilo na Europa poderão aumentar em até 188%, até o final do século, com 660 mil solicitações extras por ano. Então, a Europa, ele é o destino, muitas vezes, desse grupo de refugiados. Só que, nesses últimos anos, nós vemos que a temperatura da Europa também vem se elevando, né? Então, vários casos de temperaturas acima dos 30, 35, 40 graus na Europa. Então, mas nós vivemos no Brasil e nós temos uma temperatura muito parecida com essa e nós não temos tantos problemas. Mas nós estamos acostumados a esse clima. A Europa, nos últimos anos, por conta das mudanças climáticas, ele vem sofrendo com esse aumento da temperatura. Mas eles têm estrutura. Eles têm uma estrutura para o tempo frio, para o tempo quente. A Europa não tem tanta tecnologia assim para que eles possam, né, resolver esses problemas e viver nesses problemas. Então, a Europa, ela vem passando por diversos problemas nesse momento, né, por conta dessa elevação da temperatura, né, no caso, verões extremos, né? Então, e com verões extremos, nós temos chuvas extremas também. Bem, então, como as populações podem se preparar para os efeitos das mudanças climáticas? Então, nós temos que pensar em novas tecnologias a médio, longo prazo. Então, nós temos que investir em resiliência das cidades, das áreas rurais, para mitigar os impactos das mudanças climáticas. No entanto, a capacitação, né, a capacidade de adaptação às mudanças climáticas é distribuída de maneira desigual ao redor do mundo. Com o aumento da temperatura global, a migração causada pelas mudanças climáticas irá se tornar um dos principais desafios do impacto global nos próximos anos. Então, as populações mais pobres, elas tendem a buscar, né, a se tornar cada vez mais vulnerável, com a menor captação, a menor capacidade de se adaptar aos problemas do clima, né, e eles vão buscar enfrentar isso como? Buscando outras regiões, né? E eles correm um maior risco, né? Isso faz com que a desigualdade social no planeta se torne cada vez maior, né? Então, no caso, a população, a densidade demográfica em algumas regiões, ela precisa ser trabalhada para que a desigualdade ela não gere conflitos, né? Conflitos sociais e muitas vezes levando até conflitos bélicos. Bem, então nós temos aqui algumas tecnologias que são importantes para atacar essas mudanças climáticas, no caso, energias renováveis, no caso, energia eólica, energia solar, produtos baseados produzidos em artigos que eles são mais fácil absorvidos de volta para a terra, no caso, escova de dentes de madeira, sabão, sabão feito de óleo de cozinha, né? No caso, sacolas feitas né, de pano, as EcoPad, né? No caso, isso faz com que as sacolinhas de plástico elas não sejam mais usadas. A captação de água da chuva, né, que é um ponto importante se nós formos pensar no uso racional da água, né? Então, buscar reservatórios de água de chuva para o uso, né, no nosso dia a dia, como limpeza da casa, entre outras coisas, são importantes para a diminuição desses impactos ambientais em todo o planeta, né? Então, se nós temos uma energia limpa e renovável, né, porque o vento existe, né, o sol, até quando ele estiver brilhando, nós temos energia ilimitada, né? Então, a questão do uso de materiais que são mais fácil absorvidos pelo planeta, que nem no caso da madeira, do algodão, né? E principalmente o uso racional dos recursos hídricos, né? Então, tudo isso faz com que nós tenhamos novas tecnologias para atacar essas mudanças climáticas.
Então, como é que os impactos das mudanças climáticas estão influenciando a migração no mundo e quais são os principais desafios enfrentados pelos países? Então, nesse caso, nós estamos trabalhando isso, né, de uma forma bem rápida, mas é sempre bom discutir aqui. O que que você acha, quais são essas mudanças, né? Então, no caso, o que essas mudanças climáticas vão causar nesses países? Os países que estão sofrendo e nos países que estão recebendo esses migrantes, né? Então, no caso, nós estamos vendo a Europa recebendo, né, milhares e milhares de refugiados a todo momento. Então, quais são os impactos disso, né, que a gente vem discutindo, né, que nós sempre temos que conversar sobre isso. Então, aqui nós temos um mapa mundial, né, sobre o aumento das temperaturas. Então, quanto mais vermelho, maior a temperatura. Isso, né, mais ou menos como é que isso vai impactar na agricultura. Então, quanto mais vermelho, né, a maior perda de terras cultiváveis no planeta. Ah, mas os países do norte vão começar a produzir. Isso é um problema. Os países do norte, eles não têm tantos recursos, né, para uma agricultura que alimente essa população mundial cada vez mais crescente, né? Então, até 2050, a perda de terras cultiváveis é um problema muito sério. E, né, os efeitos aqui para o Brasil, né? Então, dentro desse contexto, né, então como é que o Brasil também ele vai sofrer? Então, no caso, na Amazônia, haverá uma queda na chuva de 40% e a substituição, né, da floresta tropical por uma floresta muito próximo ao cerrado. O centro-oeste, a chuva diminuirá de 35% a 45%. O Pantanal e o Cerrado, a temperatura vai subir em 3,5 a 5,5%, 5,5 graus Celsius. O sul, né, então a temperatura vai subir 3 graus e a previsão do aumento, né, de chuvas assim, no caso, a previsão de chuvas de um aumento de 40% na ocorrência de chuvas. Então, as chuvas, elas vão ser mal distribuídas. Então, ela vai vir de uma vez só e vai varrer tudo. A nossa região, né, no caso o Sudeste, na região da Mata Atlântica, o clima deverá ficar 3 graus mais altos e até 30% mais chuvoso. Então, essas chuvas mal distribuídas, mas isso vai causar vários impactos. No caso da região costeira, o aumento dos oceanos, né? Então, o aumento do nível do Oceano Atlântico vai fazer com que parte dessa população ela seja expulsa das suas terras, como a destruição de ecossistemas, como os manguezais, a população litorânea vai ter vários problemas. E, né, a questão do sertão, no interior do Nordeste. Então, até 2100, a temperatura na Caatinga poderá subir até 4,5 graus Celsius e a ocorrência de chuva irá diminuir entre 40% a 50%. Então, a região Nordeste, que já sofre com a seca, a tendência é ficar mais seca ainda por conta dessas projeções. Então, esse mapa, ele mostra bem como é que isso vai ocorrer e como se nós não procurarmos melhorar essa relação com o clima, como é que isso vai afetar a nossa sociedade até lá. Então, o que nós aprendemos hoje? A definição do conceito de refugiados do clima, os impactos da mudança ambientais no deslocamento populacional, os desafios enfrentados pelos refugiados do clima. Então, eu coloquei esse planetinha aí derretendo de propósito. Então, como é que isso vai ter impacto em né, em toda a nossa sociedade? Como a nossa sociedade vai enfrentar tudo isso? Né? Então, é um ponto que nós vamos discutir cada vez mais e isso tem que ser levado muito a sério, né? De uma forma onde, né, eu garantindo que aquela população que vive naquela região, ela tenha a sua dignidade, isso faz com que ela permaneça no seu lugar, ela permaneça com qualidade de vida, que é o mais importante. Não adianta pensar, ah, mas eles têm que ocupar o seu território. Mas se eu não der qualidade de vida, o que adianta esse discurso? Né? Então, é um ponto que deve ser debatido. Então, aqui nós temos a tarefa paulista, que eu vou deixar para vocês irem fazendo, né? Então, dentro do aplicativo, né, que vocês têm. Aqui nós temos as referências do vídeo, que eu vou deixar aqui nas descrições, e com isso eu vou terminando aqui essa apresentação. Bem, se você gostou aqui do meu trabalho, né?
como eu já estou pedindo há muito tempo, deixe seu like, né? Se você gostou do trabalho, dos debates que nós estamos fazendo até aqui, né? Se inscreva no canal, se você gosta e acredita que esse comentário, esse trabalho, ele pode ajudar outras pessoas também a estudar, né? Então, compartilhe o link, né? Então, e faça, né, os seus comentários aqui. Então, vamos discutir de uma forma clara e democrática, né, quais são esses impactos. Então, dentro daquilo que foi proposto, então, o que a gente pode fazer para melhorar a vida dessas pessoas, né? Então, quais são os impactos, né, da nossa cultura dentro desse momento. E vou, né, continuando aqui o convite com vocês, porque o estudar ainda continua sendo um dos melhores convites. Muito obrigado, até a próxima.